galerinha da pré-escola, como vocês estão, meus pequenos? Estão animados? Hoje a gente vai começar a nossa nova apostila, a apostila 4. Vocês vão ver como ela está recheada de coisas muito interessantes para a gente estudar, aprender e se divertir. Então vamos para a nossa pauta? Olhem só, a nossa primeira aula da apostila 4, da unidade 4. O nosso conteúdo será invenções que mudaram o mundo e nós veremos que a imaginação humana transforma o mundo em que nós vivemos, como a imaginação humana é importante. E na apostila nós vamos trabalhar as páginas 6, 7 e 8. Teremos uma hora da história com a história Por que não? Faremos a tarefa no caderno e teremos hoje dicas muito especiais para toda a família e especialmente para as mulheres. Mas vamos começar a nossa aula. Vocês já receberam a apostila número 4? Vocês já abriram, já folhearam, já viram a nossa apostila? Como ela está muito bonita, muito interessante, cheia de conteúdo bacana pra gente? Olhem só, nesta página da apostila, logo no comecinho, está escrito assim: eu sou assim. Nesta página, vocês vão fazer um desenho muito lindo, muito caprichado de como você se imagina no ano que vem. Não é como você está hoje. Vocês vão fazer uma atividade de imaginação. Vão pensar como será que vocês estarão no ano que vem e vão desenhar nesta página com muito capricho, tá bom? Da maneira que vocês sabem. E lembrem-se, coloquem todos os elementos. Tudo que vocês imaginarem, vocês façam no desenho de vocês, tá bom? E depois vocês vão fazer uma outra atividade. Eu quero que vocês comparem. O que é comparar? Vocês vão pegar todas as suas outras apostilas, as apostilas que nós já utilizamos, que nós já trabalhamos durante o ano, e vão comparar os desenhos que vocês fizeram lá no comecinho da apostila. Vocês vão ver como o desenho de vocês se modificou com o passar do tempo, como vocês começaram a desenhar de maneira diferente, como vocês cresceram, né? Como vocês ficaram diferentes no desenho com o passar do tempo. Vocês vão comparar e vão ver quantas coisas interessantes que se modificaram no desenho e em vocês e em tudo que a gente já aprendeu. E olhem só, vocês já viram? Nós já aprendemos e temos visto dia após dia que o mundo nem sempre foi assim, dessa forma como nós conhecemos, não é verdade? Vocês se lembram que nós vimos lá nas apostilas passadas que muito antigamente viviam os primeiros seres humanos. Vocês se lembram que eles moravam em cavernas, não é verdade? Eles mudavam de região para região, né? O que nós chamamos de nômades, eles eram nômades, eles não tinham uma moradia fixa, mas aí depois o tempo foi passando. Vocês se lembram que eles descobriram o fogo, eles desenvolveram a agricultura, então eles começaram a modificar a sua forma de viver e começaram a surgir as primeiras aldeias, lembram-se? E aquelas primeiras aldeias foram se desenvolvendo também e tornaram as primeiras vilas. As primeiras vilas também foram crescendo, se desenvolvendo, a população foi aumentando, as construções foram se modernizando e então surgiram as cidades montadinhas. Lembram que nós já aprendemos nas apostilas anteriores? E vocês podem comparar aqui, olhem a diferença que há entre estes primeiros seres humanos, na forma como eles viviam e no ambiente em que eles viviam, e das cidades montadinhas, né, dos seres humanos que vivem atualmente, de como nós vivemos hoje em dia nas cidades. Vocês perceberam que nem sempre o mundo foi assim, que ele está em constante transformação? E ele muda por conta da imaginação do ser humano. O ser humano, de tempos em tempos, fica pensando, imaginando e começa a inventar novas maneiras de viver. Começa a inventar objetos, começa a inventar máquinas que ajudem, que facilitem a sua sobrevivência no mundo. E aí ele tem ideias, cria e transforma o mundo em que nós vivemos, sempre para melhorar o seu modo de vida. Agora olhem só comigo este exemplo. Vejam aqui, nós temos uma ilustração de uma pessoa criando a roda. Ué, mas a roda não existiu sempre? Não! Houve uma época, há muito tempo atrás, em que a roda ainda não existia. E aí um ser humano, uma pessoa, pensou e achou que ele poderia criar algo, um objeto, que facilitasse a sua vida. E ele criou e inventou a roda. Mas observem uma coisa interessante. Antes de ele ter inventado a roda, ele teve que inventar, criar e imaginar as ferramentas que ele usou para construir a roda. Então,
tudo que o ser humano vai utilizando, desde os objetos mais simples até os objetos mais sofisticados, ele precisou usar a sua imaginação. E olhem, com o tempo, ele criou a roda, mas ele continuou imaginando e pensando e criando maneiras de melhorar a roda. Olha como nós vemos aqui. Com o tempo ela foi sendo melhorada, modificada, até chegar ao que nós conhecemos hoje, nos veículos que nós conhecemos hoje. Não é verdade? Como aqui está na nossa imagem. E tudo isso só foi possível por conta da imaginação humana, da criatividade humana, das invenções humanas. Quantas vezes a gente abre a boca para falar a palavra imaginação? Essa palavra tão importante, tão especial para a gente. Vamos ver? Olhem. Imaginação. 5 vezes nós abrimos a boca para falar esta palavra. Agora, eu quero que vocês peguem a apostila de vocês e nós vamos abri-la dessa forma aqui, na página 6 e 7. Deixem ela assim bem aberta para nós observarmos todas as imagens e as informações que a apostila nos traz. Combinado? Então vamos ver lá o que está escrito lá no nosso comecinho. Está escrito 1. Invenções que mudaram o mundo. Bom, então nós já estamos vendo e aprendendo que o ser humano criou várias coisas, inventou várias coisas que mudaram o mundo, que facilitaram a sua vida, não é verdade? Observem essas imagens. O que vocês veem nela? Será que os objetos que aparecem aqui foram invenções humanas ou eles sempre existiram? Vocês acham que sempre existiram? Não, não é. Elas passaram a existir em algum momento. Muito bem. E quais desses objetos, dessas invenções você já usou? Ah, tem alguns aqui que vocês já usaram, não é verdade? E será que esses objetos não existem mais? Ah, nós vamos ver já já que alguns foram melhorados e outros foram sendo deixados de serem utilizados. E você acha que os seres humanos continuarão inventando novos objetos para usar no seu dia a dia? Vocês acham que sim? Eu acho que sim, que o ser humano vai continuar usando a sua criatividade para fazer novas invenções, para criar novas coisas, não é? Mas vamos ver aqui. Essas invenções que mudaram o mundo são meios de transporte. Percebam que aqui nós temos vários seres humanos, né, andando, se locomovendo com diferentes meios de transporte. Mas um primeiro meio de transporte essencial e muito natural, né, do ser humano é a própria caminhada, né? O fato de o ser humano andar a pé. O andar a pé, o caminhar, é uma forma de locomoção, é um meio de transporte. Muito, muito, muito antigamente, quando não existia nem roda e nenhum outro tipo de meio de transporte, os seres humanos caminhavam longas distâncias de um lugar ao outro e as viagens eram muito longas, muito demoradas e muito cansativas. Então, ele começou a ter ideias. E aí, inicialmente, ele pensou o quê? Ele começou a dominar alguns animais e a domesticar alguns outros, não é verdade? Então ele pensou que ele poderia, por exemplo, montar nesses animais e para facilitar a sua caminhada, né, o seu trajeto. E então ele dominou alguns animais, como nós vemos aqui na imagem. Olha, esta mulher está num camelo e este homem está no cavalo. Isso já se tornou um meio de transporte e facilitou já a vida do ser humano. Mas o tempo foi passando e ele continuou criando, inventando, não foi? Ele inventou a roda. E então surgiram alguns meios de transportes com a roda. Vejam, nós temos aqui a carroça, nós temos aqui o carro de boi. Vocês conhecem? Ah, eu acho que vocês conhecem, não é verdade? A carroça e o carro de boi são muito comuns, principalmente em zonas rurais. A carroça e o carro de boi têm a mesma estrutura, eles são feitos de madeira e eles precisam de animais que puxam eles, é o que nós chamamos de tração animal. Eles se movimentam com a força que o animal faz para puxar a carroça e o carro de boi. E eles são muito utilizados para transportar cargas muito pesadas, que seria muito mais difícil de o ser humano transportar sozinho, sem nenhum meio de transporte. Mas a carroça também é e foi muito utilizada como meio de transporte. As pessoas andavam de carroça também, de um ponto a outro. Da mesma forma como hoje as pessoas andam de carro e de moto, há um tempo atrás, elas andavam muito de carroça. Vez ou outra, a gente ainda encontra alguém que anda de carroça por aí, não é verdade? Olhem só, além disso, aqui nós temos o trenó. Olha que interessante esta invenção humana. O
trenó é um tipo de meio de transporte que não utiliza roda. Vejam, aqui ele não tem roda. Ele foi feito, foi desenvolvido, foi criado para deslizar no gelo e na neve. E ele também tem tração animal. Percebam que aqui na imagem nós temos lobos que estão puxando o trenó, não é? Eles puxam e com a sua força o meio de transporte, o trenó, se movimenta, vai deslizando. Aqui nós temos alguns meios de transportes aquáticos. Nós temos uma jangada, nós temos uma canoa e aqui nós temos também um navio. Percebam que estes três têm algo em comum. Eles todos são aquáticos e eles também têm a sua construção em madeira, como eram feitos originalmente. Atualmente, hoje em dia, com o passar do tempo, essas construções foram sendo melhoradas, foram sendo modernizadas e hoje em dia nós vemos vários navios que são feitos de outros materiais, tão resistentes quanto, mais resistentes ainda do que a madeira. Aqui nós temos uma carruagem. Ué, mas qual é a diferença de carruagem para carroça? Percebam, elas têm a mesma estrutura. Temos a base, as rodas e um animal que está puxando, tem a tração animal. Mas a carruagem era um tipo de meio de transporte mais refinado, mais chique, mais bonito, mais elegante. Pessoas que tinham melhores condições financeiras que andavam de carruagem. Percebam como é diferente. A carroça é mais simples, eram pessoas mais simples que utilizavam a carroça como meio de transporte. E as pessoas que tinham mais poder aquisitivo, que tinham mais condições financeiras, eram levadas de um lugar para o outro com as carruagens. Mas nós temos aqui também, olha, a bicicleta. A bicicleta também foi uma invenção humana. A gente vai ver daqui a pouco como foi a evolução dela. Nós temos aqui o trem, também foi uma invenção humana. Aqui nós temos um modelo que é chamado de Maria Fumaça. Mas por que Maria Fumaça, professora? Porque ele soltava muita fumaça. Originalmente, uma coisa interessante. Os trens também, há muito tempo atrás, lá no comecinho, tinham tração animal. Eram os animais que puxavam os primeiros trens. E aí o ser humano foi modernizando, foi criando e surgiu o trem a vapor. Por isso que soltava muita fumaça e chamava-se Maria Fumaça. Nós temos aqui o bonde, o bondinho. Um bondinho, quando ele surgiu, também tinha tração animal. E daí o ser humano foi inventando e criando novas coisas até que ele criou e inventou, descobriu a energia elétrica, a eletricidade. E daí os bondinhos começaram a se deslocar na cidade com a eletricidade. E os bondinhos, muito antigamente, eram como são os ônibus hoje em dia. Vocês não pagam uma passagem, entram no ônibus e o ônibus vai transitando pela cidade de um ponto até outro? Da mesma forma eram os bondinhos. Só que eles andavam numa velocidade muito pequena e as pessoas subiam no bondinho com ele em movimento. Pegavam o bondinho, andavam até o ponto que elas queriam e desciam do bondinho. Era muito barato, era uma forma acessível de ter um transporte coletivo. Nós temos aqui o carro, que também foi uma invenção humana e que sofreu várias mudanças com o passar do tempo. Temos o ônibus e o metrô, que também foram construções humanas e são tipos de meios de transportes coletivos. O ônibus, ele anda nas ruas, lembra como o bondinho? Você entra, paga uma passagem e você para num determinado ponto. E o metrô, também você entra, paga uma passagem e vai de um ponto até outro da cidade. Só que o ônibus, ele anda na superfície, na rua, e o metrô, ele anda no subterrâneo. São feitos túneis para que o metrô se desloque de um ponto até outro da cidade e anda muito, muito, muito rápido. E ele também anda, assim como os bondinhos, por conta da energia elétrica. E nós temos aqui alguns meios de transportes aéreos. Nós temos o foguete, que voa muito rápido para o espaço. Nós temos o helicóptero e o avião, que se mantêm, se sustentam no ar. O helicóptero com as suas hélices e o avião com as suas asas. Nós temos o planador e a asa delta, que são muito interessantes porque eles não têm motor. Eles se deslocam no ar com a impulsão humana. Sabem quando vocês soltam pipa? Que vocês impulsionam a pipa até que ela fique no alto e começam a se movimentar com ela? Exatamente dessa forma é o planador e a asa delta. Eles se deslocam no ar com a impulsão humana. E aqui nós temos o balão. Muito interessante, não é?
Vamos conhecer agora, vamos ver algumas imagens destes meios de transportes. Olha, os transportes terrestres, o que nós já aprendemos. O carro de bois, a carroça, a carruagem, que hoje em dia não é mais utilizada, mas nós temos alguns modelos que ainda existem. Os carros, olhem a evolução dos carros. Olha como ele surgiu lá antigamente. Ele tinha uma manivela aqui na frente que a pessoa ia, girava a manivela até o carro pegar. Com o tempo ele foi se modernizando até chegar no que nós conhecemos hoje. E o carro se tornou muito mais rápido, muito mais seguro e também muito mais confortável. E nós temos também alguns outros transportes terrestres. Olhem a bicicleta. Olha como ela surgiu. Olha o tamanho dessa roda, como ela era diferente. E o ser humano cria, mas ele continua renovando, reinventando. Ele foi modificando a bicicleta até chegar no que nós conhecemos hoje, que é também mais confortável, mais segura. Nós temos também a moto. Olha só, quando a moto surgiu, as primeiras motos foram feitas de madeira. Elas também andavam distâncias curtas e numa velocidade muito pequena. E aí o ser humano continuou renovando, reinventando, até chegar nas motos que nós conhecemos hoje. Olha a diferença das primeiras criações até as últimas modificações. Muita coisa mudou, não é? Agora vamos ver alguns transportes aquáticos. Olhem, a jangada, a canoa. Aqui nós temos dois barcos, olhem. Este daqui está num rio ou numa represa e este está no mar. Nós temos o navio e nós temos o submarino. Nós temos também agora uns transportes aéreos, olhem, o balão, a asa delta, o helicóptero, o avião, o planador, lembram que assim como a asa delta não tem motor, e o foguete. E alguns transportes coletivos, vejam, um mototáxi é um tipo de transporte coletivo, a pessoa chama o mototáxi, paga uma passagem e é levada de um ponto a outro. Nós temos os táxis e os motoristas por aplicativo, que você pede um motorista, paga uma passagem e é levado de um ponto até outro da cidade. Nós temos os bondinhos, os ônibus, o metrô e temos também o trem-bala, que é um trem que anda muito, muito, muito rápido e existe em cidades muito grandes, que atravessam pontos enormes, distâncias enormes, numa velocidade muito rápida. Muito legal, não é? E olha só, vamos agora treinar, testar, aprender alguns nomes de meios de transportes. Esse daqui, como se chama? Bicicleta, não é? Vamos escrever, olhem. Bi. Isso, B com I. Si. Ouviram o sonzinho do S? Ah, ouviram, né? Mas neste caso é o C com I. Bicicleta. E quantas vezes a gente abriu a boca para falar? Vamos ver? Bicicleta. 4 vezes. E a palavra inteira fica bicicleta, que começa com B e termina com A. E este outro meio de transporte, olhem. Jangada. Temos 3 partes nesta palavra. Começa com J e termina com A. E este outro meio de transporte, olhem, balão. Vamos ver como começa? Olhem, ba. Isto, B com A. E lão. Viram a minha língua? Ó? Lão. Começa com L e termina com ão. Olhem, balão. Tem 2 partes. E quando nós escrevemos, nós fazemos dessa forma, olhem. Balão, que começa com B e termina com ão. Temos também o trem. Vejam, trem. Quantas vezes a gente abre a boca para falar? Trem. Isto, uma vez, trem. E olhem só a palavra, começa com T, termina com M. Vocês ouviram que tem aquela letrinha intrusa no meio? Olhem, trem. Isto é o R que entra como intruso aqui. Muito bem. E olhem só, o ser humano vive tendo ideias, vive imaginando, vive criando novas formas de melhorar a sua vida, tendo ideias para criar livros e histórias que nós amamos, tendo ideias para desenvolver curas para doenças, ou vacinas para doenças, ou para estudar o universo, e tendo ideias também para melhorar a sua vida, a sua locomoção. E é para aprender um pouquinho mais que nós vamos agora para a hora da história. Por que não? Acompanhem! Apresentando Por que não? Uma história de M. Meirelles. Há muito tempo, quando o relógio não existia, o ser humano teve uma ideia e decidiu que sua casa mudaria.
foi viajando e se adaptando a novos lugares e moradias. As famílias foram crescendo e assim a aldeia surgia. Depois, vilas e cidades montadas e organizadas. Quem diria que de uma ideia tantas vidas seriam transformadas? Mas se existe um bicho curioso, é o bendito ser humano. Vai criando, inventando e tudo à sua volta modificando. Aqueles povos bem antigos eram muito inteligentes. Descobriram fogo, domesticaram animais e criaram ferramentas resistentes. Foi pensando um pouco mais em como podiam melhorar que inventaram a roda para sua vida facilitar. De lá para cá, quanta mudança! Carroça, carruagem, caminhão, ônibus, carro e moto, levando-nos para qualquer direção. Não podia deixar de fora as águas profundas dos rios e mar, e inventou jangada, canoa, navio e submarino que afunda sem afogar. E não parou por aí. Percebeu que queria voar e criou avião, helicóptero, asa delta para a terra pequenina observar. E de tanto olhar para o alto, querendo o céu alcançar, criou telescópio e satélites para o universo estudar. Uma ideia levou a outra e tinham tanto a dizer que inventaram a escrita para ninguém esquecer. E então vieram os livros, protetores da memória, e inventaram a impressão para registrar a história. E com tanta história para contar e tamanha imaginação, criaram rádio, TV, computador e celulares de última geração. Até aquilo que estamos acostumados e achamos que sempre existiu, luz elétrica, saneamento e água limpinha, de uma grande ideia surgiu. Chuveiro, lava-roupa e fogão também foram criados para facilitar a vida do ser humano ocupado. E tudo que olhamos em volta surgiu da imaginação, das ideias e criatividade de alguém que pensou, por que não? E depois de tanto inventar, deixamos de lado o principal, relembrar o que somos, ser humano, não animal. Mas ainda há tempo de a imaginação utilizar para respeitarmos uns aos outros e nosso planeta preservar. E agora me diga, que história vai contar? Use bem sua imaginação para um mundo melhor criar. E aí, turminha, vocês gostaram da história? Muito divertida, não é? Então agora nós vamos lá para a apostila na nossa página 8. Vamos ver o que ela nos diz. Olhem só. Inventar significa criar alguma coisa que até então não existia. Reveja as ilustrações das páginas anteriores e escreva o nome de um invento que podemos usar para... E aqui nós temos várias opções de inventos que nós podemos usar, de meios de transportes. Mas antes de responder, nós vamos fazer uma brincadeira. Então vamos lá. Olhem só. A letrinha A está escrito assim, ir de casa para a escola. Nós temos 3 nomes de meios de transportes e 3 quadros com as imagens. Nós temos a bicicleta no quadro azul, o carro no quadro amarelo e a pé no carro vermelho, porque as crianças, vocês podem ir de casa para a escola de bicicleta, de carro ou a pé. São 3 opções, não é? Vamos encontrar aqui então as palavras corretas, vejam. Aqui, bicicleta, olhem, Vejam, vocês viram que encheu de ar a bochecha? Olhem, bi, não é pi, é bi, é mais suave. Com qual letrinha que começa? Ouviram o i, mas o que vem antes? O b. Aqui começa com b? Não. E aqui, tem b? B com i, bi, vamos ler? Bicicleta. É essa a nossa palavra. Então vamos pintar de azul? Muito bem. E aqui o nosso segundo quadro amarelo. As crianças estão indo para a escola de carro.
Olhem, K. Ah, vocês já sabem, é o C com A, né? Da caverna, da canoa, não é? Muito bem, então vamos procurar aqui quais dessas palavras começam com C com A. Olha essa daqui. Começa com A, mas não tem o C antes. Vamos ver esta? Ah, tem o C com A. Vamos ler? Carro. Isso, então vamos pintar de amarelo. Carro. E este último quadrinho vermelho, elas estão indo para a escola a pé. Percebam, a pé. São duas palavras. Vamos ver aqui? A pé. Muito bem, essa é a nossa palavrinha vermelha do quadro vermelho. Agora na letrinha B, passear pela cidade com os colegas. 3 opções, olhem. Vocês podem passear pela cidade de patinete, de carro ou de ônibus. Então vamos encontrar qual é a palavrinha correta. Olhem aqui. Patinete. Agora nós vamos lá para o final. Patinete. Termina com E? Muito bem, tem E. Mas antes do E, olhem. T. T. É T com E. Então vamos para o final da palavra. Termina com T com E? Não. Termina com T com E? Não. E aqui? Olhem, terminou com T com E, que forma T. Vamos ler a palavra inteira? Patinete. Muito bem, vamos pintar de amarelo. E aqui elas estão indo de carro. Ah, carro vocês já sabem, né? Nós já aprendemos, olhem. Carro começa com K, o carro. Começa com K e termina com O. Carro. Muito bem. E o que sobrou foi o ônibus. Vamos ver? Ônibus. Isso, começa com O e termina com S, olha o somzinho no final. Bus. Isto, esta palavrinha aqui. Vamos pintar de azul. Muito bem. E a letrinha C? Viajar para lugares distantes. Nós temos as crianças viajando de avião, de trem e de navio. Vamos ver qual é a palavra correta. Olhem, avião. Olhem, muito fácil. Começa com A. Então, vamos procurar as palavrinhas. Começa com A esta? Não. E esta? Tem A, mas não começa com A. E aqui? Começa com A. Vamos ler? Avião. Muito bem, vamos pintar de amarelo esta palavra. E a próxima? Olhem, trem. Nós já vimos esta palavra. Olhem, trem. Isso, vocês ouvem um sonzinho do R, que é a letra intrusa, mas antes vem o T. Trem. Então, com que letra começa? T. Aqui começa com T? Isso. Trem. Muito bem, é a nossa palavrinha vermelha. Vamos pintar. E aqui, navio, é a última palavrinha que sobrou. Navio. Muito bem, vamos pintar de azul. E a nossa próxima atividade, olhem, transportar mercadorias pelos rios. Nós temos aqui de azul a canoa, no quadro amarelo o barco e no quadro vermelho a jangada. Vamos ver aqui as palavras, vamos encontrar a palavra correta. A canoa, isso, é o K do carro, é o K da caverna. Qual a palavrinha que começa com K? Esta? Não. E aqui? Isto, canoa. Muito bem, vamos pintar de azul. E aqui elas estão transportando mercadorias de barco. Olhem, bar. Perceberam o sonzinho da letrinha B com a letrinha A e esticou ainda com a letrinha R? Olhem, barco. Muito bem. Esta aqui, B com A? Não, aqui é J com A, não é? E aqui, é B com A? É B com A. Barco. Muito bem, vamos pintar de amarelo. E o que sobrou, as crianças estão andando de jangada. Nós já vimos esta palavra também, olhem. Jangada. Começa com J, com A. E dá a mão para o N e fica jan. Aqui, jangada. Vamos pintar de vermelho. Muito bem. E a nossa próxima atividade será transportar mercadorias por estradas. Nós temos o metrô, o caminhão e o trem. E as 3 palavrinhas que nós vamos localizar, combinado? O metrô, vamos ver, olhem. Metrô. Ó, me. Qual é a primeira letra? Ó, me. É a letra M, não é? Que deu a mãozinha para a letra E, para formar me. Isto. Qual palavrinha começa com M com E? Essa daqui começa? Não. E essa? Não. E aqui? Ó, começou com M e tem a letrinha E. Metrô. Muito bem, vamos pintar de amarelo.
E aqui, o próximo meio de transporte é o caminhão. Ah, o K, do carro, da canoa, da caverna, não é? Caminhão. E termina com ão. Muito bem. Aqui, começa com K e termina com ão? Não. E aqui, começa com K e termina com ão? Sim, vamos ler. Caminhão. Muito bem. E o último meio de transporte é o trem. Isto, trem que nós já aprendemos. Vamos pintar. Muito bem. Próxima palavrinha, viajar para a Lua. Quais são os meios de transporte que nós podemos utilizar? Olhem só, nós temos o balão, o foguete e o helicóptero. E as 3 palavras, vamos descobrir então, olhem. O balão, balão. Viram que começa com B, ó, ba, e termina com ão, balão. Vamos ver qual é a palavrinha correta? Aqui, terminou com ão? Não. Aqui, terminou com ão? Não. E aqui, terminou com ão? Sim. Começou com B? Olhem, balão. Muito bem, a nossa palavra correta. Vamos pintar de amarelo. E aqui, olhem, foguete. Vocês se lembram que nós já fizemos esta palavra em outras aulas? Olhem, foguete. Fo. É o F com O. Muito bem, olha esse sonzinho do F. Fo. Muito bem. Aqui começa com F? Isso. Foguete. Vamos pintar de vermelho esta palavra. E aqui, helicóptero. Olhem só, vocês ouvem primeiro o som de que letra? Helicóptero. Letra E, não é? Mas aqui, professora, não começa com E, começa com H. Ah, mas vocês se lembram que o H é aquela letrinha tímida que não tem som? Ela fica com muita vergonha e daí ela pega o som emprestado da letrinha que vem ao lado. Olhem só, o H aqui não tem som. Ele pegou o som emprestado da letra E. Vamos ler? Helicóptero. Muito bem. Helicóptero, a nossa palavrinha do quadro azul. E a nossa página deve ficar desta forma. Este é um exemplo de como vocês vão responder em casa, combinado? Então agora vamos para a nossa tarefa que será no caderno. Vocês vão escrever o nome, a data e vão fazer as seguintes atividades. Letra A. Aprendemos os nomes de alguns meios de transporte. Escreva o nome deles e registre a quantidade de sílabas de cada. Então, nós aprendemos 4 palavrinhas. Vocês vão escrever o nome e colocar quantas sílabas tem. Quantas vezes vocês abrem a boca para falar a palavra, tá certo? Mas tem uma coisa muito importante. Papai, mamãe, adultos que estão com as crianças. Vocês não vão ajudar as crianças dessa vez, tá bom? Vocês não vão falar letra por letra, não vão ensiná-las a escrever, não vão dar a palavrinha para ela copiar. Vocês vão apenas falar as palavras. Por exemplo, a primeira foi bicicleta. Vão falar bicicleta, a criança vai escrever da forma que ela souber. Combinado? Não vão corrigir, tá certo? E as crianças vão fazer o seguinte, vocês vão pintar as palavrinhas de amarelo e vão deixar uma linha embaixo de cada palavra para fazer a correção amanhã com a professora. Combinado? Então, papai e mamãe, sem ensinar a criança a escrever, ela vai escrever do jeitinho que ela sabe, ainda que vocês acham que esteja errado, tá certo? E a professora vai corrigir amanhã com as crianças. Combinado? Muito bem. A segunda atividade. Qual o meio de transporte que você e sua família mais utilizam? Escreva o nome e faça um desenho para representá-lo. Então, vocês vão fazer uma pesquisa em casa, ver qual meio de transporte mais usam, escrever o nome e desenhá-lo, tá certo? E aqui, se você pudesse inventar alguma coisa, o que seria? Escreva o nome e faça um desenho de sua criação. Bom, a gente já sabe que o ser humano vive tendo ideias, vive imaginando, vive criando, não é? E se você pudesse inventar alguma coisa, faça um desenho da sua invenção e escreva o nome, tá bem? E mais uma atividade para você, criança. Vocês vão recortar o anexo 1 para a próxima aula. Onde fica o anexo? Fica lá no finalzinho da apostila. Combinado? Não se esqueçam, tá certo? E agora as dicas para a família. Lembra que eu falei que haviam dicas muito interessantes e muito especiais? São as dicas do Outubro Rosa, o mês que nós estamos celebrando. Então, mamãe, tia,
prima, irmã, as dicas são especialmente para vocês, para toda a família, mas especialmente para vocês. Olhem só, o exame de mamografia é o único capaz de diagnosticar o câncer de mama em fase inicial, bem no comecinho, e daí tem muito mais chances de haver a cura para a doença, combinado? Então, por isso, vocês não devem deixar de ir ao ginecologista, de fazer as suas consultas, de fazer os seus exames de rotina, e caso percebam alguma coisa, contactem com o seu médico, informem ao seu médico, tá certo? É muito importante que vocês cuidem da saúde de vocês. É um ato de cuidado, é um ato de amor para com você e para com toda a sua família. E é por isso que eu deixo essas dicas aqui e me despeço. Assim a nossa aula termina. Nós nos vemos outro dia. Fiquem com Deus e até a próxima.